Maravilha. Bom dia, pessoal. Uma grata satisfação estar com vocês novamente no programa Cruzeiro em Letras, na iniciativa da nossa querida Academia Cruzeirense de Letras, né? Com o quadro Os Caminhos da Palavra. Bom dia, Flora Benites, Mauro Rocha, Joel. Grata satisfação estar com vocês, né? Nessa manhã agradável de Brasília, né? É por aqui um pouquinho frio, né? É, mas não vamos deixar de... A gente põe uma máscarazinha, se cuida direitinho, sem aglomeração, nem que seja pegar um solzinho, dar uma descida rápida, né? Mas não podemos deixar de fazer isso, não é verdade? Vitamina D, né? É vida, sol. Bom, vou aguardar o pessoal ir entrando, né? Só preparando aqui, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando e tudo, a gente poder visualizar os comentários de vocês. Vamos lá. Como é que tá o áudio, pessoal? Tá tudo tranquilo? A transmissão tá limpa? Vocês estão conseguindo me ouvir? Que é uma experiência nova, né? A gente tá ainda em fase de testes mesmo, né? Mas eu acho que muito em breve a gente vai conseguir atender bem, né? Os nossos propósitos, uma transmissão legal, um bom cenário, né? Um cenário estimulante. Acho que todos esses elementos são importantes, né? Para fazer uma boa live, né? Algo interativo e tudo mais, né? Bom, pessoal, grande Rafael Souza, minhas boas-vindas também. Eu vou, eu vou, eu vou dar início então. Ai, que maravilha, Rafael, muito bom saber, porque a gente tem esse feedback que a gente não tem como saber, né? Eu vou começar então. Aí, aos poucos, na medida que a gente for evoluindo, conversando e tudo, o tema de hoje, eu faço algumas pausas, né? Pequenas pausas para interagir com o pessoal, se quiserem ir mandando perguntas e tudo, né? Então eu trouxe, pessoal, um tema bem sensível para os dias de hoje, né? Um tema bem sensível para os dias de hoje. Que bom, ontem, quem pôde assistir a live, né? A gente começou a live do Faces da Poesia, né? No Facebook. Ontem foi um dia muito significativo, né? Comemoração ao Dia do Trabalhador e também Dia da Literatura Brasileira, né? Porque em 1º de maio de 1829 nasceu José de Alencar. Então a gente fez várias homenagens, né, poéticas ao dia, a essas datas festivas, né? Aí, naquela ocasião, fiz uma reflexão nesse tempo que a gente vive tão sensível, tão desafiador, né? De quarentena, de pandemia, eu fiz uma reflexão para a gente evitar cultivar tragédias, né?
que a tragédia é um componente da vida humana. A existência é trágica, isso é inafastável, né? A tragédia está sempre à espreita, nos circunda o tempo inteiro, mas a gente tem a capacidade de fazer dela um ponto de apoio, de reconstrução. Para a gente não cultivar a tragédia de maneira, porque senão a gente acaba se destruindo, abreviando a nossa vida, né? Diminuindo as nossas defesas, não é verdade? Diminuindo as nossas defesas. E a gente, naquela ocasião, fez uma citação da fonte, né? No caso, a própria obra de Hemingway, né? Hemingway, que infelizmente ceifou a própria vida, mas ele tem uma experiência que ele relata em Paris, é uma festa que é fantástica, né? Que ele perdeu praticamente tudo que havia escrito. Tudo que havia escrito, tinha programado uma viagem com a esposa, né, para a Suíça. A esposa quis fazer uma surpresa para ele, então preparou a mala com toda a produção literária dele praticamente. Quis fazer uma surpresa nessa viagem, que ele queria se parecer e tudo, né? Repensar a vida. Então todos os escritos da mocidade dele estavam ali na mala. Ela foi encontrar com ele na estação. Parece que antes de encontrar com ele, precisou fazer alguma coisa, não me recordo se era ir ao banheiro, etc. Deixou em um determinado local, em um determinado canto, ela deixou a mala. Quando voltou, não estava mais a mala. Ele ficou arrasado. Pensa a perda, né, que significa para um escritor perder seus livros, suas obras, o legado construído até então. Né? Isso é desastroso, é trágico. Isso é uma tragédia. Estamos falando de tragédias, né? Para não cultivar a tragédia. E o próprio Hemingway mostra depois, né? Ele não desenvolveu uma atitude de se prostrar diante dessa trágica situação. Não, ele deu a volta por cima. Isso é muito bonito, isso é de um ensinamento profundo para nós, escritores, né? Que travamos uma luta diária com as palavras, né? Se a gente for pesquisar biografias, né, de grandes escritores, nomes da literatura mundial, cada um viveu o seu drama particular, essa visão que o escritor ele é um privilegiado que tem acesso ao santo graal, né, da literatura, um privilegiado, um inspirado que recebe do céu, do divino, do cosmos, recebe tudo pronto, ele só porque tem alguma coisa diferenciada. Isso é uma visão muito ingênua, muito pueril, né? Tem muita transpiração, tem muito drama, muita luta, muita aflição nos caminhos da palavra que levam a um bom leitor, a um bom escritor. Há muitos percalços nesse itinerário, muitos percalços. Então, não cultivar as próprias tragédias, né? Fazer disso um ponto de apoio, isso é fundamental. Né? Então, o tema que a gente traz, né, nesse contexto de pandemia e tudo, é que realmente, como nós estamos sendo colocados à prova, né? A nossa humanidade moderna, né, que tem priorizado tanto relacionamentos em rede, né, que podem ser tecidos ou dissolvidos ou desconectados ao toque de um clique, né, sem empatia, sem preocupação. Né, nós estamos sendo colocados à prova, né, nessa situação de coronavírus. Então, nesse cenário, o que me ocorreu foi debater com vocês o pensamento de um grande escritor, né, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês. Em especial, as ideias aventadas na sua obra Amor Líquido, a fragilidade dos laços humanos. Né?
Bem-vindo, Hélio, Jussier, né? Ontem 26 anos sem Ayrton Senna, né? Então é o que a gente fala, né? As tragédias da vida, Mauro, bem lembrado, né? Então as tragédias da vida, né? Elas não cessam, né? Mas enquanto a gente tem essa oportunidade de estar aqui, né? Esse momento, o momento que nos é presenteado agora, vamos fazer bom uso disso, não é verdade? Né? Que é o que está ao nosso singelo alcance, é o momento presente. Né? Bom, meus amigos, minhas amigas, o Bauman é um sociólogo nascido na Polônia, nasceu em 1925 e veio a óbito em 2017. Ele afirma que nós vivemos numa sociedade líquida. Né? Eu vou até mostrar a obra, eu tenho o e-book aqui. A obra que nós vamos debater hoje. Vou ver se eu consigo mostrar. Peraí. Vou ver se aparece na tela. Eu estou olhando aqui duas telas, né? O celular grava e o computador. Ele tem um pequeno delay entre os. Eu acho que é normal isso, né? Nas transmissões, né? É o dispositivo que grava e o dispositivo que a gente secundário, que é o que a gente olha, como está sendo a transmissão. Acho que é normal ter um delay, né? Ah, estou me vendo agora. Maravilha. Então essa é a obra, está aqui no meu Kindle, né, mostrando para vocês. Essa é a obra que escolhemos debater hoje. Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Né? Em tempos de coronavírus, vamos refletir sobre a modernidade líquida, né? o amor líquido, a fragilidade dos laços humanos. Né? Então Bauman ele vai refletir, pessoal, que a sociedade líquida ela se caracteriza pela incerteza em relação ao futuro. Né? Esse é o traço distintivo da sociedade líquida. Incerteza em relação ao futuro, fragilidade da posição social e insegurança existencial. Né? Essa insegurança ela é fomentada, é ampliada pela própria instabilidade dos mecanismos mesmo dessa nossa sociedade consumista, do mercado de trabalho, né? O valor mutável das posições sociais, das relações, né? E a falta de consistência dos compromissos e parcerias. Né? Aí eu estava lendo esses dias, achei muito legal um blog do Juca Kfouri, né, comentarista esportivo, no UOL. O Juca Kfouri brincando, ele falando como seria a reflexão de vários filósofos. Né? E ele falou que Bauman, hoje, ele diria que o traço mais marcante da sociedade líquida, esse é um termo dele, né? Uma expressão dele, sociedade líquida, o traço mais marcante da sociedade líquida é a sua dependência do álcool. Né? Eu complementaria dizendo principalmente do álcool em gel nessa situação de coronavírus. Né? Humor para trazer um pouco de leveza. Né? Como eu falo, pessoal, volto a insistir, não devemos internalizar as tragédias para que ela não destrua os nossos sonhos, né? A nossa capacidade de reinventar destinos, a própria vida. Né? Lembremos de Hemingway, nesse exemplo que citamos, não cultivar a própria tragédia. Hemingway, que na sua mocidade perdeu todos os seus escritos, deu a volta por cima. Infelizmente depois veio a ceifar a própria vida, mas eu falo assim, o salto de qualidade da sua literatura é perceptível. Né? A mocidade perdeu esses escritos, mas depois veio a nos trazer um legado ainda mais substantivo, mais qualificado. Né? Bom, então durante a carreira de Bauman, que teve início na década de 50,
ele elaborou uma sociologia crítica e emancipadora, né? Algumas temáticas envolvidas as classes sociais, o socialismo, o holocausto, a hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação, a modernidade, a pós-modernidade, consumismo e a globalização, né? Ele é realmente um pensador que fala sobre questões, as questões mais controversas da atualidade, né? Foram objeto do pensamento, do estudo de Zygmunt Bauman, né? Dentre suas obras já publicadas no Brasil, eu gostaria de frisar Modernidade Líquida, né? Amor Líquido sobre a Fragilidade dos Laços Humanos, que é a obra que estamos, por hora, estudando, discutindo com vocês, mas é claro que essa abordagem de hoje, ela é um estudo interdisciplinar, né? Abarcando outras obras de Bauman também, etc. Mas o foco primordial é o amor líquido. Tempos líquidos, vida líquida, globalização, as consequências humanas, o mal-estar da pós-modernidade, né? Bauman estudou Freud, né? Que Freud é o autor do clássico Mal-estar da modernidade, né? Vidas desperdiçadas, Europa, uma aventura inacabada, ética pós-moderna, etc., né? Entre outros prêmios e reconhecimentos, friso o prêmio Amalfi de Sociologia e Ciências Sociais, em 92, o Theodor Adorno, em 98, e o Príncipe de Astúrias de Comunicação, em 2010. Né? Como é esse conceito de modernidade líquida? Né? Uma era, né? É a era de dificuldades de relacionamento, é a era dos relativismos, é a era em que é difícil você ver projetos durarem, né, ideias durarem, tudo suscetível à mudança, à flexibilização. Né? A líquida é uma sociedade consumista, líquida e individualizada, a sociedade moderna. Né? No prefácio do Amor Líquido, né, ele vai ressaltar a figura do homem sem vínculos, que é a principal característica das pessoas de nossa época. Então, nessa modernidade líquida, pessoal, as pessoas se sentem desligadas umas das outras, né? Ao mesmo tempo, alimentam o desejo de se conectar. Então nós temos, meus amigos, minhas queridas, nós temos um grande conflito, né, entre o impulso da liberdade, tá certo? E a ânsia de pertencimento. É um conflito permanente, cruel, que vai acometer muitas pessoas nesse contexto da modernidade líquida. Esse conflito, esse duelo atroz entre o impulso de liberdade e a ânsia de pertencimento. Né? Como eu falei, as relações em rede da sociedade líquida, elas podem ser tecidas e dissolvidas ao toque de um clique de mouse, né? De forma como se as pessoas equivalessem a objetos, a coisas, né? Suscetíveis de serem descartadas, né? Usadas por um tempo e descartadas para outros produtos serem depois consumidos. Esse é o conceito propriamente dito da modernidade líquida. Né? As pessoas são consideradas objetos, né? A coisificação da vida, das relações. Né? Então, o objeto de estudo, de investigação do amor líquido de Bauman é a fragilidade dos vínculos humanos. Né? Essa angústia entre reforçar os laços e, ao mesmo tempo, manter um distanciamento conveniente. Né? E nessa sociedade líquida, nós ouvimos muito mais o termo conectar-se do que o termo relacionar-se. E no lugar de parcerias, fala-se em redes. Né?
Tudo, as conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. Como você escolhe um celular, depois de um determinado tempo, né, o celular é um exemplo ótimo para isso, né? Depois de um determinado tempo, ele vai ficando ao nosso juízo, à nossa avaliação, conforme as nossas necessidades, né, modernas e tudo, a gente percebe ele meio obsoleto. Não, ele não tem. Eu quero mais coisas, esses recursos aqui. Não, 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 não dá não, não dá mais não. Vou jogar para frente. Vou pegar o mais novo, o mais atraente, né? O mais moderno. Né? Então, por escolha, você estabelece e corta as conexões. Você testa e dissolve os relacionamentos. É meio cruel, é meio assustador, mas é a sociedade líquida em que vivemos, né? Agora, uma das perguntas que vai ficar após essa live, né? Com essa situação de pandemia, será sustentável esse modelo que vivemos? Não vamos ter que repensar muita coisa, né? Será que não vamos ter que repensar muita coisa em termos de lidar com o outro, né? Em termos de as relações de trabalho, né? Os vínculos afetivos, né? Então tudo é muito assustador, mas ao mesmo tempo é o drama humano atual, contemporâneo mesmo, né? Então Bauman ele vai falar que os relacionamentos virtuais, a ruptura é mais facilitada, né? Um clique, você estabelece com quem quer se conectar, né? Que é a palavra da vez. O relacionamento já está ficando meio demodê, né? Meio careta, relacionamento, conectar, né? Então a cultura, no capítulo 1, avançando para o capítulo 1, né, da obra O Amor Líquido, temos a abordagem do amor e da morte como eventos diferentes, porém semelhantes, porque são inevitáveis, né? E nunca se sabe quando chegará o amor e quando chegará a morte. Uma sacada inteligente para a gente refletir do Bauman é que o amor é tão atemorizante quanto a morte, né? E parece que nessa sociedade líquida o amor é meio demodê, algo também algo também obsoleto, né? Por quê? Porque a sociedade líquida, você tem uma cultura que privilegia o que? O consumo, o uso instantâneo, né? Eu dei o exemplo do celular. Então você tem o produto ali pronto para ser usado, né? Para atender a um prazer, uma demanda de prazer intensa e efêmera, passageira, imediata. Uma satisfação imediata, né? E o amor, a contrário senso, né? O amor, ao contrário senso, em outro sentido, ele demanda esforço prolongado, contínuo, né? Ele demanda perseverança. É diferente, né? O desejo, por sua vez, é aquela coisa, aquela fome, né? Aquela fome que consome, devora e aniquila. O amor não, ele quer preservar, ele quer construir. E ao mesmo tempo pode aprisionar, né? Vamos fazer uma pausa pequena aqui que eu tô só para atualizar aqui a janela do computador e a gente vê as interações. Bom dia, Dani, bacana ter entrado, cara. Grande músico, parceiro da academia, integrante da Academia Cruzeirense de Letras. Hélio Tremendani, ícone do nosso Cruzeiro, grande gestor, grande figura da nossa amada comunidade. Meu queridíssimo Vate, poeta de Goiás, Giovanni Ribeiro, né? Não, realmente o carinho de vocês é de um valor inestimável, né? 1000 curtidas para vocês, milhões de curtidas. Se pudesse, enviaria agora. Vamos lá, continuando, uma pequena pausa para interagir com o pessoal. Fique à vontade, pessoal, quiser fazer algum questionamento,
alguma sugestão, né? Mandem cartas para a redação, é sempre bem-vindo. Então, o Bauman ele vai refletir sobre essa era líquida que vivemos, né, de sociedade, de modelo de relacionamentos, né, em que tudo é fluido, é descartável, né, tudo voltado para a satisfação circunstancial imediata, né, ele vai ponderar que os consumidores hoje não compram somente para satisfazer uma necessidade ou desejo, mas geralmente compram por impulso, né? Isso a gente tem também nos relacionamentos afetivos e, sobretudo, sexuais, né? Você considerar o outro como extensão do seu próprio desejo imediato, como um objeto mesmo que pode utilizar, né? E, em determinado momento, descartar para se abrir a novas experiências, a novos consumos, né? Nesse capítulo inicial, Bauman faz uma analogia, uma comparação entre o relacionamento e o investimento, né? Ambos exigem tempo, dinheiro e esforços, e é normal a expectativa de obter lucros. Na hipótese do relacionamento, o lucro traduz-se em segurança, proximidade, companhia, ajuda e consolo, né? Entretanto, o autor vai salientar que nesse tipo de investimento não é possível ter certeza de se ter feito um bom negócio, né? A insegurança e a ansiedade são componentes da vida humana, né? Por mais que a gente crie, e é importante criar refúgios, como eu falei, né? A cultura, a literatura, a arte, refúgios simbólicos, quando a gente recentemente numa live eu falei desse pensamento do Ray Bradbury, né, que é um grande ícone do teatro, da literatura, saudoso Ray Bradbury, autor do Fahrenheit, né, 451, de grandes contribuições para nós. Ele fala da importância da gente criar apoios simbólicos para a vida, né? Porque a vida, meus amigos, minhas queridas, a gente não vai encontrar um lugar que sacie 100% os nossos desejos, pulsões. O ser humano é um animal desejante, né? Se a gente se entregar a essas pulsões, né, da sociedade líquida que vivemos, a tendência é a autodestruição. Daí a importância de refúgios simbólicos como as artes, a literatura, para elevar o pensamento humano e dominar ao domínio, né, ao equilíbrio das suas tendências, né, primitivas, das suas pulsões, né, dos seus impulsos primeiros, né, para a gente não se animalizar também, não é verdade? Não se trata aqui de demonizar de modo algum o desejo, a paixão, não é isso, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, porque a paixão, se a gente ceder aos impulsos da paixão, a gente vai se diminuir, perder a condição de sujeitos para virar objetos, coisas, e tratar os outros nessa condição de coisa, de objeto, né? E com certeza nós somos muito mais, né? Nós podemos muito mais, não é verdade? Bom, ele fala dos casais semi-separados, né, que assumem o casamento em tempo parcial, cada um com sua residência, sua conta bancária e seu grupo de amigos. Ficam juntos apenas quando sentem vontade, né? Então nós vemos, não nesse capítulo inicial que a gente está falando, mas no decorrer de toda essa obra e de todo o acervo de pensamento de Bauman, nós vamos ver, pessoal, e fica essa reflexão mais uma vez, que o ser humano da modernidade líquida, né, ele vive um dilema atroz e permanente, né? A ânsia de liberdade, né? Ou melhor, a ânsia pelo pertencimento e o impulso de liberdade. Como equacionar isso, né? Não é viver assim, às vezes me parece que é andar sob uma corda bamba, em permanente angústia, não é? É para pensarmos, né? Aqui não
temos receita de bolo, respostas prontas, né? Na verdade, é induzir a reflexão. Esse é o intento sempre, né? Prosseguindo, capítulo 2, ele vai falar do homossexuales, né? Afirmando que a cultura nasceu do encontro dos sexos. Aí, nesse apontamento que o Bauman faz, ele menciona o sexólogo Volkmar Sigusch, anotando que a ars erótica perdeu espaço para ciência sexualis, né? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que as relações sexuais se tornaram objeto de investigação científica, né? Você vê uma cisão entre o sexo e a reprodução, e essa última tornou-se responsabilidade da ciência médica, e os filhos podem ser planejados e produzidos conforme os impulsos e desejos dos seus clientes pais, né? Percebam que na terminologia de Bauman há sempre um teor crítico com relação à sociedade líquida em seu caráter de consumismo, de materialismo, né? Então ele tratando na dinâmica familiar, os pais muitas vezes embrenhados nessa visão líquida da sociedade como clientes, né? Como que produzem os seus filhos, né? Então o filho se tornou um objeto de consumo emocional, um investimento, né? Um investimento. Então vejam sempre a crítica mordaz, sutil, às vezes ferina, explícita, né? De Bauman, com relação ao caráter materialista de nossa sociedade, que vai ser transportado para a dimensão afetiva, para a dimensão sexual, para a dimensão do trabalho, para a dimensão entre as relações humanas, né? Para a dimensão das artes, da literatura. Tudo isso acaba sendo moldado pela sociedade líquida, né? É assustador e merece a nossa carinhosa reflexão, né? Então, o traço distintivo, como eu falei, da modernidade líquida é o consumismo. E o consumismo, pessoal, naturalmente, ele vai ter o traço da velocidade, né, e da obsolescência, que é o que? A característica que as coisas têm nessa dinâmica de se tornarem obsoletas, né, e cederem o seu lugar para coisas mais novas, mais atrativas, mais modernas, né? É a modernidade líquida. Olha que apontamento interessante do Bauman, como eu falei, ele estudou Freud, né? A sociedade atual, né, o Bauman vai salientar que na sociedade atual os impulsos não são reprimidos, né, como nos tempos freudianos. Os impulsos são incentivados, né, de maneira que o consumismo ele vai abarcar os bens, mesmo as coisas, né, e o outro, o ser humano. O consumismo das relações, né? Perdão, inversão de valores em que se vê o consumismo das relações. Uma pequena pausa para a gente ver aqui. Ana Cleusa Bardini, muito obrigado pelo apoio. Um ótimo dia, querida. Obrigado mesmo. Vamos compartilhando cultura e fazendo arte para animar as nossas tardes, os nossos dias, né? Trazer um pouco de luz, de sol, de inspiração, né, para esses dias de confinamento. Bom, pessoal, então, a sociedade líquida, ela impulsiona o impulso. Ela impulsiona, eu estou sendo redundante de propósito, né, para mostrar que essa velocidade, esse automatismo, ele é normalizado nessa sociedade materialista que é a nossa sociedade líquida atual, né? Nós temos o fenômeno do namoro pela internet, né? E o Bauman coloca que muitas pessoas procuram isso pela falta de compromisso, né? O contato ele pode ser deletado a qualquer momento, né? Aí ele ironiza que a oferta é grande, né? E aí eu complemento essa ironia dele dizendo que você pode escolher o produto mais agradável em várias estantes,
em várias plataformas, Tinder, Badoo, Happn, Par Perfeito, né? Entre outras. Né? A gente aqui abordando, né? Abordando, não estamos demonizando isso. Né? O autor também discorre acerca da economia moral, que, segundo Halsey, tem a ver com o compartilhamento de bens e serviços de ajuda mútua. Né? Então aqui ele fala que essas pressões do mercado, da sociedade moderna consumista, né, existe uma válvula de escape para isso, que são os modelos da economia moral, né, que aí é aquelas iniciativas de comunidades, né, de serviços e bens compartilhados, de ajuda mútua. E isso realmente tem crescido. Olha que leitura fantástica, sensível do momento. Né? Isso é muito atual. A cooperação entre vizinhos, familiares, a gente vê aplicativos sendo desenvolvidos para atender demandas locais. Fantástico, realmente muito atual. Né? Aí a gente pergunta, não será uma alternativa cada vez mais adotada durante e após o cenário da pandemia? Os modelos de economia moral, de serviços compartilhados, né? E o Bauman propõe que existe uma guerra, uma tensão entre essas forças, as forças da economia moral e do mercado, né? Da sociedade líquida. Né? Porque o Homo consumens, que é o protótipo esperado de personalidade, de mente dentro de uma dinâmica de sociedade líquida consumista, o homens consumens, ele faz da compra a sua terapia, a sua ascese, a sua ascensão espiritual. Né? Aquele modelo massacrante de consumir, consumir, consumir para atenuar as pressões da vida, né? De cobrança de ser o homem perfeito, de ser o esposo perfeito, a esposa perfeita, não é? De ser o trabalhador perfeito que mais acumula, o ideal do sucesso, não é? O arquétipo do sucesso, do progresso, todas essas pressões, não é? Que a sociedade moderna, consumista, líquida, nos exige, não é? Nos oferece. Então o Homo consumens faz da compra a sua terapia. E a busca pelas melhores ofertas, a cura para a sua solidão. Percebam isso, que o consumismo como válvula de escape, não é? E contra essa tirania, digamos assim, a tirania desse modelo, nós temos iniciativas de resiliência, né, de resistência, que é a própria economia moral, que o Bauman fala, né? Que busca realmente atender às demandas reais, não é? Das comunidades, dos vizinhos, das pessoas, dos familiares, né? Sem ater tanto a essas pressões desumanas da sociedade moderna. Né? Aí avançando para o capítulo 3, né? Nesse nosso estudo compartilhado, ele vai tratar da dificuldade de amar o próximo. Né? Como amar o próximo se a tendência humana nesse modelo da sociedade líquida é obter o lucro e levar vantagem em todos os seus investimentos, inclusive os investimentos afetivos, inclusive os investimentos emocionais, sexuais, né? Tudo é a busca pelo lucro, né? Minimizar perdas ou eliminar perdas e ganhos, e buscar auferir ganhos. Né? Então, onde encontra lugar, onde encontra eco, onde encontra abrigo, meus amigos e minhas queridas, o amor ao próximo. Não é? Nesse modelo de sociedade, de economia, nesse modelo de filosofia, onde encontra abrigo o amor próprio. Né? Então ele faz esse questionamento, essa reflexão. Como desenvolver a solidariedade, a justiça, o convívio pacífico numa sociedade, e aqui é uma nota minha, né? A partir desse estudo, né? Como será possível desenvolver a solidariedade, a justiça
o convívio pacífico numa sociedade cada vez mais globalizada, mais urbana, de Big Brothers, que estimula o conceito que ninguém é indispensável, né? Que fomenta de forma calculada lutas por sentidos e identidades, que estimula a segregação, né? O medo, a ojeriza ao diferente, que é o termo mixofobia, né? Fica grande interrogação, né? É o desafio que está posto. E assim, como eu já falei em outras lives, né, do Faces da Poesia, a gente sempre procura trazer uma reflexão, né, muitas vezes com aporte em pensadores, filósofos, escritores, poetas, né? Como é possível, então, meus caros, desenvolver essas virtudes tão cruciais para um convívio pacífico, tolerante entre as pessoas, numa sociedade globalizada que estimula a segregação, a competição, a busca por poder, por gratificações imediatas, não é? Por lugares de prestígio. Como? É a questão que está posta, é o desafio que está posto. E assim, eu acho que nesse cenário de pandemia, né, esse modelo já está para ruir e outros modelos surgirem, né? Eu tenho essa tendência de ter esse otimismo, esse olhar, não é, otimista. Então ele traz essas questões, o Bauman, né? Aí avançando para o último capítulo vai falar da xenofobia e da preocupação cada vez maior com a segurança na sociedade moderna, né? Então o dilema da segurança. E o autor, olha que atual, ele vai debater o problema da imigração dos Estados Unidos, né? Que a própria aversão, essa mixofobia, essa aversão aos imigrantes, latenta contra a própria identidade americana, norte-americana, que vai ter na imigração um dos seus núcleos, um dos seus alicerces, né? O problema dos refugiados, que não pertencem a espaços físicos delimitados, né? Também é um problema. Vamos fazer mais uma pequena pausa. Como eu falei para vocês que vou atualizar o navegador para ver as interações. Grande André Luiz Coelho, nosso confrade na Academia Cruzeirense de Letras, tem um trabalho muito significativo na sua poesia, com crônicas, com música, né? Acompanhem, meus caros e meus queridos, o trabalho do André, né, com o ukulele e poesia no nosso Cruzeiro em Letras. Vale a pena demais, gente. O André é parceiraço, né? Bem-vindo, querido. E vamos lá, pessoal, vamos interagindo, né? Quiserem enviar perguntas, provocações, ideias para a gente fazer esse trabalho da forma mais dinâmica possível, né? Estamos trazendo o amor líquido, né? A fragilidade dos laços humanos, a obra de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que tratou com extrema maestria e sensibilidade os grandes problemas que afligem a humanidade na sociedade atual, né? O problema das relações, a fragilidade dos vínculos, né? Os relacionamentos em redes, né? A ânsia, esse conflito atroz, essa luta cruel e permanente entre o impulso de liberdade e a ânsia por pertencimento, não é verdade? Isso é um dilema, uma espada que está colocada sobre a cabeça do ser humano moderno, né? Como conciliar um impulso por liberdade e a ânsia por pertencimento, né? Em que numa sociedade que se caracteriza pelo imediatismo, né? Em que as relações são descartáveis, as pessoas são descartáveis. Então é um dilema que está posto, né? É um dilema aí que está posto para nós. E a gente está abordando isso. Uma situação para refletirmos, né? Principalmente nesse cenário de coronavírus. Então, avançando aqui, valeu, André. Avançando aqui, o Estado moderno
produziu, pessoal, falei dos refugiados, falei dos imigrantes, né? O Estado moderno produziu pessoas sem Estado. Imaginem isso. O Homo sacer, dito por Agamben, né, o filósofo italiano, que é o homem matável, o ser humano matável, mas insacrificável. Matável porque pode ser facilmente substituído, mas ao mesmo tempo ele está à disposição, né, para novas, para ser acorrentado outras vezes, não é? É o homo sacer, matável mas sacrificável. É mais um CPF, é mais um número, é mais um RG, né? É a crueldade da sociedade líquida moderna, né? As pessoas sem Estado, né? A expressão homo sacer de Giorgio Agamben. Nossa, eu adoro Giorgio Agamben, pesquisem esse autor, um filósofo italiano, né? Muito atual também as suas reflexões. Então, Bauman encerra esse capítulo do Amor Líquido, que é a obra que estamos estudando. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês, né? A obra que estamos fazendo, esse estudo compartilhado, compartilhando com vocês os meus pensamentos dessa obra e como ela é pertinente para a quadra que vivenciamos. Então, meus caros, minhas queridas, mais uma vez mostro para vocês a obra estudada hoje, tá? Debatida hoje. Vou manter mais um pouco aqui, até que eu estou com duas telas, né? O do celular que está gravando e o computador para poder me ver, né? E acompanhar as interações. Agora vi. Tem um delay entre o dispositivo que grava, né, e o dispositivo que é só para acompanhamento. Agora eu vi, né? Deu para mostrar bem. Então, aqui no meu Kindle, Amor Líquido, né? A obra que estamos debatendo hoje no Caminhos da Palavra. Então, meus caros, minhas queridas, o Bauman encerra, né, a sua obra alegando que o único alento, a esperança, não o alívio que nos socorre nessa realidade tão terrível, tão trágica da modernidade líquida, é a gente saber que a história não terminou e podemos fazer outras escolhas, né? Aí eu quero ponderar com vocês, será que não é hora de a gente dialogar, de a gente se abrir ao outro, se abrir a novas possibilidades, né? Para que tenhamos uma vida mais saudável, mais fraterna, não é? Uma economia mais saudável e fraterna, não é? Mudar um pouco as engrenagens, né, desse modelo que vivemos, repensar o nosso ser estar no mundo. A saída, e eu acredito nisso, que a saída é para dentro, e esse momento de pandemia, que somos por uma questão de saúde pública, né, de consciência principalmente, somos instados a nos recolher cada um em suas casas, né, e obedecer a um sistema de quarentena, né, a saída para dentro é de repensar esse estilo de morte atual que vê vínculos e vidas como descartáveis, né, combater o vírus do egoísmo, do narcisismo, que nos deixa em estado de baixa humanidade, né, que nos deixa escravos de pulsões consumistas, tarados por poder a todo custo, né? Essa então é a nossa reflexão final em torno da obra de Zygmunt Bauman, O Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. E mais uma vez eu quero frisar, né? Se queremos efetivamente nos alinhar à nossa essência,
e ter uma humanidade, e construir juntos uma humanidade, uma sociedade mais sadia, né? É necessário repensar o passado, esse passado tão próximo que insiste em não nos abandonar. É preciso repensar o passado e no presente moldar um futuro mais generoso, mais equilibrado, né? Que a literatura e as artes sejam a matéria-prima para esse momento, essa quadra tão aflitiva que vivemos, não é? Seja a matéria-prima. E, assim, não cultivemos as tragédias que são inerentes, que compõem a dimensão humana, a nossa vida, a nossa existência. A existência, por definição, é trágica. Porque não há nada garantido, a gente nasce e a gente não tem nada garantido, é luta constante, é luta incessante. O escritor lutando com as palavras diariamente. Cada um na sua esfera, na sua comunidade, lutando. Vida luta. E as lutas trazem conquistas no melhor sentido da palavra, não no sentido coisificado, né? Trazem conquistas de pensamento, de conhecimento, de modelos de pensamento, de paradigmas. Então, a luta é incessante, né? Não cultivemos a tragédia, né? Façamos das tragédias diárias um ponto de apoio e de reconstrução. Sob os escombros, reerguermos-nos. Isso é a vida, né? Então, essa mensagem positiva que eu tenho deixado nas lives, né, nas lives do Faces da Poesia, dos Instantes Poéticos, né, respectivamente no Face e no Instagram, aqui no Caminhos da Palavra agora, aqui no Facebook, no Cruzeiro em Letras da CL, né, não cultivemos as nossas tragédias. Não deixemos ela se tornar um grande monstro a afugentar os nossos sonhos. Porque, lembrando Nietzsche, se olharmos demais para o abismo vai olhar para nós, ele vai retribuir. Não é verdade? E para finalizar, pessoal, eu vou recitar alguns poemas. Né? Agradeço demais a participação de vocês, a audiência de vocês. Né? Eu vou recitar alguns poemas que fiz nesse contexto de coronavírus. Né? Uma pequena pausa só para atualizar o navegador e ver as interações. Jefferson Albuquerque, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado pelo comentário, Rafael. Massa demais, pessoal. Milhões de curtidas para vocês, né? É para vocês que a gente faz esse trabalho. E é assim, com união, com fraternidade, que a gente vai superar esse momento. Então, finalizando o nosso caminho das palavras, daqui a pouco vou recitar alguns poemas. Outrofobia, poema inédito, né, em primeira mão aqui para vocês, no Caminhos da Palavra. Né? Os Caminhos da Palavra com Pietro Costa, de nossa autoria, poema inédito, Outrofobia. Encontros, solidão compartilhada, lares, campos de batalha, posturas geniosas, verve autoritária, nos ombros alheios, uma ominosa carga. Nos dedos, postos em riste, holocaustos de indiferença, névoas carregadas de xistes, olhos trovejando incertezas. O paciente zero da pandemia, o ensejo dos caos e desditas, sempre na outra ponta, fora das divisas do espelho, os erros de maior monta. Outrofobia, poema inédito para vocês, com muito carinho,
né? Agora eu vou recitar um poema que eu gosto muito, teve uma ótima acolhida, um soneto, né? Que também foi nesse contexto de coronavírus, que tem proporcionado, acho que a todos, cada um em sua dimensão específica, tem proporcionado a todos intensas reflexões, não é? Intensa introspecção. Então, recitando para vocês o soneto Sol Ridente. Sou o poema que, bem de mansinho, desperta, quando a airosa lua repousa desnuda no olhar. A paixão que veste as tórridas peles e celebra, enquanto o sol a pino permanece a transpirar. O matiz intrometido que percorre pátios frios, que no páramo enfeita estrelas com sorrisos, a íris que se abre ao arco de novos desafios, os traços iluminados pelos raios do espírito, os versos tocados, vistos, inalados, ouvidos, os risos degustados na experiência sensível, a luz que faz visitar os tímidos esconderijos. Sou o amor próprio que conserta desalinhos. Sou as onomatopeias que mimetizam delírios. Sol ridente que decifra cruciantes labirintos. Pessoal, esse poema é um soneto, né? Que a gente, propiciado por todo esse contexto, esse drama que nos acomete hoje, né? Do confinamento, de estarmos privados, né? Momentaneamente, de encontros com os nossos amigos, né? Nos bares, nos restaurantes, nas praças públicas, né? Essa privação tão difícil, né? Mas necessária. Isso inspirou esses poemas, né? E aqui então, vamos atualizar o navegador. Lu Veiga, muito bem-vinda, né? Obrigado pela presença da nossa querida amiga, né? Dinâmica, poeta, artista visual. A Lu Veiga, vale muito a pena, pessoal, conhecer o trabalho da Lu Veiga. E é uma grata satisfação ter a sua presença aqui no nosso Caminhos da Palavra, né? Obrigado, André. Você é um parceiro que nos motiva imensamente, né? E é isso, pessoal. Foi essa... a intenção foi essa de trazer novidade, né? Os Caminhos da Palavra realmente o nosso intuito é mostrar, né, caminhos para quem trava a luta diária, tanto na condição de leitor como na condição de escritor. Mostrar caminhos para a gente se encontrar cada vez mais com a nossa vocação, né? A vocatus, a voz que chama, né? A literatura é uma vocação, né? Então quem se dedica às artes literárias, né, merece sim, né, estudar, se debruçar, né, porque o escritor, volto a insistir nisso, o escritor, o poeta, pessoal, não é um privilegiado que tem acesso ao santo graal da literatura, né? A inspiração, não descuramos, não minoramos, não diminuímos o papel da inspiração de maneira alguma, né? Até já falamos sobre essa temática no Caminhos da Palavra, em outra edição já falamos sobre isso. Mas a gente não pode esquecer do papel da transpiração, né? Que a saga do escritor, da escritora, é uma luta, né? Kafka teve as suas lutas, Victor Hugo teve as suas lutas, Hemingway
teve as suas lutas, né? Cora Coralina, né? Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, né? Machado de Assis, José de Alencar, Cassimiro de Abreu, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, cada um travou a sua luta diária, né? Cada um enfrentou os seus fantasmas, né? Realmente para poder deixar esse tesouro conosco, essas pérolas sublimes de pensamento, de emoções, né? Para compartilhar com a humanidade. Então, vamos evitar aquele pensamento pueril do escritor, do poeta, como um privilegiado que tem uma relação especial com o divino, né? E isso simplifica demais. Isso simplifica demais os caminhos da palavra, né? Então, nesse contexto que eu idealizei esse quadro para os nossos parceiros, nossos amigos, amigas, né? O intuito singelo de contribuir para as lutas diárias de cada leitor e de cada escritor, cada um na sua dimensão específica. Gratidão demais, pessoal, pela parceria de vocês, pela audiência, né? Hoje a abordagem teve como foco a obra O Amor Líquido, né? A fragilidade dos laços humanos, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, um leitor tenaz, um leitor lúcido dos dramas contemporâneos de nossa sociedade, né? A sociedade líquida em que o amor é diminuído para os impulsos afetivos, tudo se reduz a uma dinâmica, a um olhar de consumo materialista, né? Então, espero que tenham apreciado a nossa iniciativa, as reflexões, as indagações que foram colocadas e forte abraço virtual por enquanto, pessoal. Obrigado mesmo. E como a gente gosta de finalizar, né, com essa brincadeira que eu não canso de fazer para vocês, eu tiro o meu chapéu. Obrigado, gente. Vocês motivam as nossas lutas diárias.